Oi, gente, eu sou a Lana. Oi, gente, eu sou a Vitória. Nós somos do grupo Jovens Roá, E hoje nós vamos falar um pouco do nosso padroeiro. Santo Antônio de Pádua. No ano de 1195, veio a nascer um dos maiores santos da Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, tiveram uma vida santa e cheia de graças, na qual a maior delas foi a transmissão da fé para seu filho, que foi chamado no pia batismal de Fernando. Após 15 anos de sua infância santa, Santo Antônio decidiu entrar para o convento de cônegos de Santo Agostinho, que ficava nas proximidades de Lisboa. Por ser muito próximo de onde seus parentes moravam, Santo Antônio recebia muitas visitas. Então, depois de 2 anos e alguns meses, ele decidiu mudar para um outro convento, o Mosteiro de Santa Cruz, que ficava em Coimbra. Lá, ele conheceu vários frades franciscanos, que vieram após alguns anos serem martirizados. E lá ele pôde, então, contemplar o corpo daqueles heróis em Cristo. Isso o tocou tanto que resolveu virar franciscano. Foi para o convento de Olivais, aonde adotou o nome Antônio. Após o curto noviciado, foi para Marrocos, porém adoeceu e teve que voltar para Portugal. Em 1221, teve uma assembleia onde reuniram cerca de 3.000 frades. E lá ele conheceu pela primeira vez São Francisco, em Assis. Ele não era muito conhecido pelos franciscanos, então foi trabalhar em um eremitério, aonde permaneceu cerca de 9 meses. Houve então, na cidade de Forli, ordenações sacerdotais e pediram para Antônio fazer o sermão de improviso. Todos ficaram deslumbrados com ele. Até hoje, os sermões são estudados e lidos diariamente. Foi em Montpellier, esse nome que eu não faço ideia de como se fala, que eu vou fazer o nosso editor Eduardo deixar bem aqui pra vocês, que ele ficou conhecido como Santo das Causas Perdidas. Então você jovem, se tá perdido, se tá perdida, amiga, é pra ele que vocês têm que pedir, entendeu? E devido a todas essas histórias que fez ele se tornar o Santo das Causas Perdidas, Santo Antônio também ficou conhecido por outras coisas, como taumaturgo, Martelo dos hereges, terror do demônio e trombeta do evangelho. Ele dedicou-se totalmente aos estudos de ciências humanas e teológicas e foi ordenado sacerdote em 1220. E em setembro do mesmo ano se tornou franciscano. E em 1227, um pouquinho depois, Santo Antônio pisou pela primeira vez em Pádua, local onde ele ficaria ligado pelo resto da sua vida e pós-vida, né? Que até hoje chamamos ele de Santo Antônio de Pádua. Após 4 anos de pregações lá em Pádua, Santo Antônio veio a falecer, no dia 13 de junho, tendo sido em 11 meses apenas canonizado, o santo mais rápido de toda a nossa história da Igreja Católica. Para quem não conhece muito bem Santo Antônio, essa é a imagem dele, onde nós temos Santo Antônio e o Menino Jesus. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que Santo Antônio não estava vivo na época do Menino Jesus. Vocês vão ver que ele é um pouquinho mais novo assim, né? Mas, como tudo na Igreja Católica, a imagem de Santo Antônio tem sim um significado. E eu vou contar para vocês. Um dia, Santo Antônio estava lá em Pádua e ele precisava de um lugar para ficar. E aí uma família nobre chamada Campo San Piero, começa com um nome chique, né? Você vê que é nobre mesmo, decidiu acolher Santo Antônio. E eles fizeram isso com muita honra. Um desses dias que Santo Antônio estava nessa casa, ele estava lá e o dono da casa viu Santo Antônio com uma luz muito forte vindo em sua direção. O dono decidiu parar para olhar. E quando ele viu um menino em seu colo. Não tinha nenhum menino nessa casa, né? E aí ele achou diferente, achou estranho. E aí, continuando olhando, o dono da casa percebeu que esse menino em seu colo era o menino Jesus, que estava ali para agradecer Santo Antônio por tudo aquilo que ele havia feito e por toda a dor que ele tinha passado. O Frei Antônio, na época, né, percebendo que o dono da casa viu o momento dele com o menino Jesus, pediu que ele não contasse para ninguém aquele momento. E o dono da casa assim o fez. Ele não contou para ninguém que Santo Antônio tinha encontrado o menino Jesus. Foi somente após a sua morte que o dono dessa casa decidiu contar para todo mundo que Santo Antônio tinha sim encontrado com o menino Jesus e ele tinha visto com seus próprios olhos. Que o menino Jesus veio visitar Santo Antônio devido ao tamanho de sua devoção. E isso ele conta com os olhos cheios de lágrima, porque ele fala que foi uma coisa linda. E é por isso que hoje nossa imagem tem Santo Antônio junto ao menino Jesus. De santo casamenteiro até santo restituidor do perdido, Santo Antônio conta com milhares de milagres em suas costas, podendo ser considerado como o santo dos milagres. Hoje, nós iremos contar 2 de seus milagres para vocês. Um deles, muito conhecido, se passou em Rimini, onde Santo Antônio estava pregando para vários hereges, que não estavam nem aí para o que ele falava, e eles viraram as costas, mas Santo Antônio não ficou triste nem nada. Ele foi até o final do rio, em sua margem. E lá, ele continuou pregando com todo o seu amor e seu dom de pregação. Lá, vários peixes colocaram sua cabeça para fora do rio e passaram a ouvir Santo Antônio.
Aqueles hereges que tinham virado as costas para Santo Antônio ficaram incrédulos. Como assim? Até os peixes pararam para ouvir esse homem. Eles se converteram no mesmo momento. Santo Antônio, muito conhecido como nosso santo casamenteiro, tem toda uma história por trás desse milagre. Havia uma jovem que era muito bonita, charmosa e tudo mais, só que ela não conseguiu um namorado de jeito nenhum, estava encalhadíssima. Aí ela começou a pedir para o santo das causas perdidas um noivo para ela, né? Porque estava velha, estava querendo um namoradinho, né? E aí ela pegou uma imagem de Santo Antônio, ia lá todo dia, colocava flores em volta e falava assim: nossa, Santo Antônio, me arranja um noivo, eu preciso de um noivo, não sei o quê. E aí foram dias e dias e dias, e semanas e meses, e ninguém aparecia. E aí ela ficou brava com Santo Antônio, brigou com Santo Antônio e falou assim: olha, Santo Antônio, como assim? Eu tô aqui pedindo pra você e você não me arranja um namorado. E aí a mãe dela chegou a brigar com ela, porque ela foi brigar com Santo Antônio, né? E aí num dia de muita raiva, ela pegou a imagem de Santo Antônio que ela tinha e tacou pela janela. Aí no que ela tacou pela janela, caiu na cabeça de um cavaleiro. Aí a imagem, que não quebrou e nem nada, né? Passou pela janela, bateu na cabeça do cara e não quebrou. Ele pegou e foi devolver para a moça que estava lá. E aí o cavaleiro conheceu a donzela e ele se apaixonou no mesmo momento e eles acabaram se casando um tempo depois. E esse foi o milagre que fez Santo Antônio ficar conhecido como nosso santo casamenteiro. E é por isso que todos os anos muitas igrejas de todo o mundo fazem o famoso bolo de Santo Antônio. Obrigada por assistir até aqui. E sigam nas redes sociais. Tchau!